Isso. Eu acho que tá gravando. Kaique, quem não pôde comparecer, eu vou mandar o link do YouTube para ver a reunião. Como é que eu... Ah, consegui. Esperar mais um pouquinho para a gente ver se... Eu espero terminar em menos de 1 hora, tá? A reunião, para não tomar muito tempo de vocês, deixar vocês jantarem, descansarem. Fim de ano eu sei que é mais corrido mesmo. Mas vamos esperar mais um pouquinho só. Boa noite, Anderson. Palmeirense. Palmeiras mereceu ganhar. Boa noite, Cleidmar. Esperar mais uns 2 minutinhos só. A gente encerrar. Conseguir encerrar um pouco mais cedo. Mas hoje o conteúdo não é muito extenso não. É mais para tratar de indicador mesmo. Demonstrar a importância dos indicadores. Sei que alguns de vocês já trabalham um pouco com indicador. Mas a gente vai falar sobre isso hoje. Dois, três, quatro. Foi até. De 8 e 2, operações um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Maravilha. Sim. É no microfone. Então vamos lá. Já tem um quórum bom. Deixa eu compartilhar a tela. Ops. Uma janela. Uai, peraí. Uma guia, uma... É uma janela mesmo. Aqui. Tá dando para ver a tela? Já sim. Sim, encontro 2 coletivo, né? Deixa eu ver se alguém mais entra. Tá. Bom, vamos lá. Deixa eu começar. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. Obrigado por terem comparecido ao segundo encontro coletivo. Informo que o encontro está sendo gravado. Saiu que o... Uai, fechou do nada. Deixa eu tentar abrir aqui. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu tentar abrir aqui no... São várias reuniões, né? Oi? Deixa eu tentar abrir aqui no próprio Chrome. Eu acho que fica mais fácil. Tá aqui, dá um... Ctrl 2. Aqui. Agora vai abrir, agora vai ficar bom. Deixa eu abrir aqui uma guia. Isso. Pronto, acho que agora vai ficar melhor. Vocês conseguem ver? Sim. Aí, beleza. Então vamos lá.
retomando. Bom, primeiramente, obrigado a todos e todas por terem comparecido. Boa noite, Juliana. Obrigado a todos e todas por terem comparecido. Hoje a gente vai tratar um pouquinho de indicador de produtividade. Já estamos no encontro 2, né? O encontro 1 já foi realizado com vocês. A gente tratou da adesão ao projeto, da apresentação da jornada, né? E aplicamos o radar. E agora a gente está no encontro 2, que é o primeiro encontro coletivo. Terão mais 2 encontros coletivos ao longo da jornada. E hoje o tema vai ser inovação e produtividade e também indicadores. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa tela aqui. Tá. Então, em primeiro lugar, gostaria que vocês se apresentassem, dissessem o nome de vocês, o nome da empresa, a área de atuação da empresa também. Voluntário para começar? Oi, Michele, boa noite. Meu nome é Alessio, sou da empresa AT Informática, trabalho no ramo de informática e automação comercial. Ótimo. Em Formosa. Também informe o local de vocês. Em Formosa. Ótimo. AT... Michele? Oi. Se apresentar. Michele Magalhães. Tá. Desculpa. Tudo bem. Michele Magalhães, eu sou filha do Quilo a Quilo Fast Market de Formosa, sou do mercado, sou proprietária, administradora dele. Ótimo. Guilherme? Sou Guilherme, sou proprietário de materiais de construção, Planalto Materiais de Construção, Formosa, no Parque da Colina. Ótimo. Afonso? Eu sou Afonso, da Espaço Sorriso. A gente trabalha no ramo de odontologia em Planaltina, Goiás. Ótimo. Eu sou a Cleidmar, tenho uma padaria. Eu faço... Desculpa. Bem. Sou a Cleidmar, tenho uma padaria em Planaltina de Goiás, Paba de Moça. Ótimo. Juliana? O seu microfone está no mudo, Juliana. Aí. Desculpa. Boa noite, me chamo Juliana Couto. Eu estou no ramo de alimentação, é uma panificadora Padoca, em Formosa, Goiás. Ótimo. Anderson? Anderson? Ah, sim. Eu me chamo Anderson Scheider, desculpa aí. Eu me chamo Anderson Scheider, sou proprietário da clínica odontológica Odonto Scheider, em Formosa, Goiás. Desculpa, é porque eu tô de férias, eu tô num local que é meio barulhento. Não, tudo bem. Muito bom. Vitor? Vitor, seu microfone está no mudo. Precisa se apresentar? Pronto. Oi, boa noite. Boa noite. Beleza? Sou o Vitor. Isso. Da Total Pharma, drogaria lá no Parque da Colina. Isso, Formosa. Ótimo. Isso. Beleza, bem-vindo, Vitor. Faltou a Heloísa. Heloísa Souza, que eu não... Bom, esqueci de alguém?
Acho que não. Beleza. Então, como vocês podem ver, temos alguns setores aqui representados, né? Imensa satisfação atender vocês nesse ciclo. E hoje a gente vai tratar um pouquinho de indicadores e de produtividade, né? Peço que desligue os microfones, tá bom? Pra gente prosseguir aqui. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai tratar um pouco de, né, como disse, essa questão de indicadores. Os indicadores, eles importam para saber como a empresa está, né, para dar um diagnóstico em tempo real da empresa, né. Indicadores são números, né, então você pode ter uma série de indicadores para qualquer área da empresa. Então você pode ter desde indicadores financeiros, que são os indicadores mais comuns, né, indicador de faturamento, de vendas, né, de ticket médio, de custos variáveis, de custos fixos. Mas você também pode ter outros indicadores, como satisfação do cliente, né? Você pode ter indicadores como conta de energia, conta de água, né? E por aí vai. Então, indicador são números que medem um determinado aspecto da empresa, né? Então, em geral, as empresas têm indicadores financeiros, mas também podem ter indicadores de qualidade e indicadores operacionais também, né? Então, essa apresentação vai ter 3 partes. A primeira parte a gente vai falar sobre produtividade. A segunda parte a gente vai falar um pouco sobre a importância da avaliação do desempenho e dos indicadores. E também falar do principal indicador que nós vamos acompanhar ao longo dessa jornada, né? É um indicador bem simples que a gente vai medir lá no 6º encontro. Bom, produtividade. Bom, produtividade. O que é a produtividade, né? Esse senhor, Paul Krugman, é um dos maiores economistas, né? Um economista mundialmente renomado. E ele diz o seguinte, que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase que exclusivamente da sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui uma reportagem que ilustra bem o que ele quer dizer. Espera aí. Vejam essa reportagem, né? Produtividade do brasileiro é a mesma há 30 anos. Né? Não é coincidência que há 30 anos no Brasil a gente não cresce de uma maneira sustentada, cresce economicamente. Né? A produtividade do brasileiro está estagnada. Né? Isso é um drama que se arrasta aí há 30 anos. Né? Desde os anos 90, a produtividade do Brasil não vem crescendo, né? E estamos ficando para trás, infelizmente, estamos ficando para trás na corrida com os outros países. E o que é a tal da produtividade? Né? É fazer mais com menos. Né? É o quanto você produz com um determinado conjunto de insumos. Então, a produtividade de cada uma de cada um de vocês, de cada uma da empresa de vocês, lá no final vai impactar na produtividade do país. E o Programa Brasil Mais, ele tem essa preocupação com a produtividade, né? Ele é um instrumento de governo para elevar a produtividade das empresas e, consequentemente, também elevar a produtividade do país. E vocês são atores absolutamente fundamentais nessa busca pelo aumento da produtividade do país, porque as micro e pequenas empresas são o motor da economia, né? As micro e pequenas empresas são quem mais emprega, são quem mais gera impostos, né? São quem mais impacta no PIB, né? No Produto Interno Bruto, que é tudo que o país produz num ano. Então, vocês são peças fundamentais desse quebra-cabeça da produtividade nacional. Né? Então, por isso que o Programa Brasil Mais ele existe.
Programa Brasil Mais, né, ele é uma parceria entre o SEBRAE e o Ministério da Economia, né, o Ministério da Economia também está envolvido nisso, e o CNPq, né. Então, realmente é um conjunto de forças que procura desenvolver uma política pública para aumentar a produtividade, né. Então, esse é o sentido do programa, né, aumentar a produtividade. No nosso caso, aumentar a produtividade por um instrumento que é a inovação. A gente vai discutir isso no próximo encontro individual, né, a inovação que a gente vai implementar na empresa de vocês. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode me interromper a hora que vocês acharem necessário, tá? Bom, então, ser mais produtivo é isso, é fazer mais com menos, né? Então, ser mais produtivo é ser mais eficiente. Então, mas afinal, o que é a tal produtividade, né? Como eu disse, é o quanto você produz com determinado número de insumos. Então, exemplos de indicador de produtividade, né? Carros por trabalhador, quilos de mel por colmeia, litros de leite por vaca por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador, sapatos por hora, etc. Então, por exemplo, trazendo um pouco para o contexto da empresa de vocês, a clínica odontológica, quantos atendimentos são feitos por dia? Né? Isso é um indicador de produtividade. Né? No caso, temos 2 padarias aqui. Quantos pães são produzidos por hora na padaria? Né? Quantos produtos são vendidos por dia na padaria ou no mercado? Temos mercados aqui também. Então, todos esses são indicadores de produtividade. O indicador de produtividade pode levar em conta a empresa inteira ou setores da empresa. Então, você, por exemplo, na padaria, você pode ter um indicador de vendas diário, geral, né, em termos de dinheiro, né, quantos reais você vendeu naquele determinado dia. Mas você também pode ter por produto, quantos pães você vendeu, quantas roscas, quantos cafés, quantos refrigerantes, etc. Né? Então, indicadores realmente servem para mensurar qualquer coisa dentro de uma empresa. Vocês podem fazer, inclusive, indicadores para a vida pessoal, né? Vocês podem ter indicadores aí de gastos, né? Indicadores de investimentos que vocês façam. Então, os indicadores eles realmente servem para dar uma ideia, né, de como um determinado aspecto, né, da empresa está. Bom, aqui a gente vai ter um indicador unificado de produtividade. Por quê? Porque são vários setores representados aqui, né? Então, tem que ter um indicador que consiga mensurar quanto a produtividade da empresa vai aumentar com esse programa. E tem que ser um indicador comparável, né? Que consiga comparar um mercado com uma clínica odontológica, ou uma padaria com uma oficina mecânica, né? Então, por isso a gente vai ter um mesmo indicador de produtividade, que é o indicador básico que a gente vai medir ao longo da jornada. Não sei se no próximo slide ele fala qual é o indicador. Deixa eu ver se fala. Não, ainda vai falar mais na frente. Bom, mas falando um pouco sobre a importância de medir, né? Por que medir? Né? Essa frase do Norton e Kaplan, que são 2 autores em administração muito renomados, que tratam de planejamento estratégico, eles têm esse axioma, né? Essa frase que diz que medir é entender. Né? Entender, por sua vez, é conhecer, e conhecer é poder. Essa frase é uma frase simples, mas ela diz muita coisa. Você só pode entender de fato aquilo que você consegue medir. Né? A medida ela resume um entendimento de um determinado aspecto da empresa. Né? Então, por exemplo, a lucratividade é um indicador muito importante dentro de uma empresa. As empresas em geral têm esse indicador. Né? Quanto a minha empresa está lucrando? Ela
não é um mero número. A lucratividade expressa como a empresa está, como é que está o desempenho geral da empresa. Se a empresa está dando lucro, é porque ela está indo bem, né? Quanto mais lucro a empresa dá, melhor ela está. Mas ela não está bem apenas em termos financeiros, ela está bem em outros aspectos. Os processos dela devem estar funcionando bem, ela deve estar vendendo bem, os custos dela devem estar controlados. Então, é um indicador simples, mas ele reflete muita coisa sobre a empresa. E sempre de um indicador você pode desdobrar outros indicadores. Então, a lucratividade da empresa mensal é essa. Mas esse indicador também pode ser desdobrado em outros indicadores. Qual é a lucratividade semanal? Qual é a lucratividade diária? Né? O que mais impacta a lucratividade? É o baixo nível de custos ou o alto nível de faturamento, né? O alto nível de vendas? Então, veja que a partir de uma medida se podem tomar novas medidas, né? Você pode mensurar cada vez mais coisas, né? Então, por isso que ele começa essa frase dizendo que medir é entender. Entender, por sua vez, é conhecer. Né? Quando você entende um determinado aspecto da empresa, você passa a conhecer melhor aquele determinado aspecto. Né? Só que para entender esse determinado aspecto é preciso medir. Então tudo começa da medida. Né? Medir para entender, entender para conhecer aquele determinado aspecto. E conhecer é poder. Poder em que sentido? Poder no sentido de possibilidade de agir para melhorar aquele aspecto. Então, só o que se pode ser medido e entendido pode ser melhorado, pode ser aprimorado. Né? E é mais ou menos essa a lógica do nosso programa. É medir, identificar um problema, propor uma solução e medir novamente, para ver se aquela solução surtiu ou não surtiu efeito. Né? Ao fim e ao cabo, tudo o entendimento daquele determinado aspecto da empresa e o conhecimento daquele determinado aspecto da empresa refletem na medição. Né? A medição vai dar o primeiro norte para entender aquele aspecto da empresa e também vai dar o diagnóstico, né? Vai dar o retrato, vai retratar aquele determinado aspecto. Então, é a partir da medida que se pode tomar uma decisão sobre melhorar ou não um determinado aspecto da empresa. Né? Bom, alguma dúvida, pessoal? Até aqui. Bom, por que medir e avaliar? Primeiro, comparar resultados e metas. Né? Então, a partir da medição você pode comparar. Por exemplo, você pode comparar um mês de vendas com outro mês de vendas. Como se estabelece essa comparação? A partir de uma medição. Né? Você precisa de 2 números para comparar se as vendas de dezembro vão ser melhores que as vendas de novembro, por exemplo. Né? Então, e também para avaliar se está satisfatório as vendas, por exemplo, de novembro, tem que melhorar para dezembro. As de dezembro podem também melhorar em relação a janeiro, etc. Bem-vindo, Miguel. Né? Então, medir também é importante, além de conhecer, é importante para comparar. Você também pode se comparar ao seu concorrente. Né? Se eu tenho um negócio muito similar ao meu concorrente e ele vende mais do que eu, o que eu posso fazer para chegar no nível dele ou superá-lo? Né? Ou às vezes você vende mais que os seus concorrentes. Então, o que faz com que eu venda mais que os concorrentes? Qual é a minha força? Né? No que eu posso apostar aqui para crescer ainda mais? Então, a medição ela pode mostrar esses aspectos. Outra questão, a medição ela também ajuda a identificar problemas e causas.
se não me engano, no próximo encontro coletivo, a gente vai falar um pouco de como separar o que é problema de causa, né? Isso é muito importante para entender como agir para resolver um determinado problema, né? É importante, às vezes, separar o que é o problema da causa. E medir, ele ajuda nessa distinção, o que em separar o que é problema da sua causa, né? Também, medir também ajuda a coletar subsídios para as ações corretivas. Então, quais ações que eu vou tomar para melhorar para resolver aquele problema, ou para melhorar aquele processo, ou para aumentar as minhas vendas, ou para reduzir os meus custos, né? Então, os indicadores vão apontar alguns subsídios para que determinadas ações sejam tomadas. E aí, você vai ter os indicadores de desempenho. E o que são os indicadores de desempenho? São formas quantificáveis, ou seja, numéricas, né, de representação do desempenho da empresa. E esses indicadores são utilizados para acompanhar os resultados obtidos, coletar subsídios para a tomada de decisão e comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. Se vocês se recordarem do radar, acho que a terceira pergunta, que trata de monitoramentos, né? Se vocês fazem reuniões periódicas para tratar dos indicadores com a equipe, né? Vocês podem e devem usar os indicadores para comunicar resultados esperados para a equipe. Então, por exemplo, nesse mês vendemos tanto, né? Faz uma reunião com a equipe e mostra, olha, dá para a gente vender mais. Esse mês de novembro vendemos tanto, em dezembro podemos vender mais um pouco em relação ao novembro. Mas como é que você vai mostrar isso para a equipe? Com números, né? Por isso que os indicadores são importantes. Você também pode ter indicadores, por exemplo, de espera, de atendimento, né? Então, por exemplo, em média, um cliente espera tanto tempo para ser atendido, né? É possível reduzir esse tempo, né? Então, os indicadores também importam para fazer essa comunicação com a equipe e para ajustar processos. Os indicadores também ajudam nesse sentido. Bom, vamos refletir um pouco. Quem puder participar, ficaria honrado. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? Alguém? Se prontifica? Guilherme? No meu seria, às vezes, custo de produto, varia muito o custo de produto, dependendo da forma que você compra, a prazo ou à vista, e isso reflete também na hora da venda. Porque, às vezes, você compra um produto com prazo, mas você não consegue vender ele conforme a concorrência. Então, isso também é um dos fatores. Muito bom. Mais alguém? Michele? Michele, não? Vitor? No sentido bom ou no sentido ruim? No sentido bom e ruim. Sentido ruim, que nem o companheiro falou aí, é muito. Hoje, para a gente que é pequeno, né? A dificuldade maior é porque a gente é o gargalo para aquelas pessoas que não conseguem, naquele momento, ir lá comprar no mercadão grande, no meu caso, né? E eu acabo tendo que também vender o fiado, que é o que nos prejudica muito, né? E para mim aqui também tem uma outra dificuldade muito grande, que é em relação à mídia, né? Porque hoje a venda maior em qualquer segmento, eu acredito que muito é mídia. Então, a mídia, para mim, aqui está sendo um maior problema. E o nosso melhor desempenho aqui, eu acho que é o atendimento ao cliente, né? A gente tenta fazer um diferencial no cliente, como fidelizar ele com o atendimento. Então, já que assim, às vezes a gente não consegue brigar em preço com os mercados grandes, então a gente tenta fidelizar
ele com um bom atendimento, saber o nome, tratar pelo nome, tentar fazer, sabe que aquela pessoa que chega aqui gosta daquele produto, a gente, chegou tal produto, tarará, que você gosta, comprei pra você. A pessoa se sente um pouquinho já valorizada e acaba que vai fidelizando com a gente, entendeu? Então, é uma parte positiva nossa aqui. Muito bom. E para tudo isso, Michele, que você colocou, é possível elaborar um indicador. Seja para mídia, divulgação, satisfação do cliente e tal, né? Todos esses aspectos que você levantou e que o Guilherme levantou também são passíveis de você elaborar um indicador para fazer uma medição, né? Para saber a quantas anda esses determinados aspectos. Mais alguém, pessoal? Alessio, Vitor, Miguel, Juliana? Eu colocaria os impostos. Às vezes a gente paga uma grande carga tributária, né? Sim. E isso acaba ocorrendo uma concorrência desleal com aquele concorrente que não efetua o pagamento dos impostos da forma correta, aquele que só nega os impostos, né? E na minha área de informática, a tributação é muito pesada, porque são, na maioria, os produtos importados, então incide uma série de impostos, né? Que acaba pesando e a gente precisa estar diminuindo muito a margem para poder conseguir concorrer com todas as empresas. E ainda tem a concorrência com aqueles grandes e-commerces, né? Que o cliente hoje ele tem a facilidade de comprar de casa um computador ou uma impressora, né? Então ele tem essa facilidade de comprar desses grandes e-commerces que por muitas vezes eles acabam tendo essa vantagem em cima dos pequenos, né? Que eles adquirem esses equipamentos em grandíssimas quantidades, né? É diferente de nós pequenos que temos que comprar em menores quantidades, não conseguindo um preço tão bom quanto o deles. Então, acho que esse é um gargalo que dificulta a atuação de uma empresa do meu ramo hoje. Sim. Carga tributária realmente é uma questão que sufoca muito o pequeno, principalmente o pequeno empreendedor. E ele tem tem vários estudos que mostram que a carga tributária tem um impacto direto na produtividade. A produtividade que eu falei aqui no início da palestra, dessa produtividade nacional mesmo, né? A carga tributária que tem nem o colega falou, Pode falar. isso como ele falou do imposto, realmente, isso aí, assim, se eu deixasse hoje pagar imposto aqui na loja, eu daria para contratar mais de 6 pessoas, vamos dizer assim. Uhum. E aí isso aí acaba nos limitando também, né? Muito. Exatamente. E aí, e não só a questão, o custo do imposto, mas o tempo que se leva para pagar o imposto, para você ficar em dia com a receita, né? Isso drena tempo das empresas, né? Então, a simplificação tributária também é importante. Além da redução da carga tributária, a simplificação do recolhimento dos impostos também é algo fundamental, né? Que o governo deveria investir mais nisso. Mais alguém, pessoal? Não? Vamos lá. Então, quais indicadores a gente pode acompanhar? Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela. Tá. Então, os indicadores, sempre começar com o mais básico, né? Porque, assim, como eu disse anteriormente, de indicadores você pode sempre derivar novos indicadores. Você começa com uma medida mais geral e você pode fazendo medidas cada vez mais específicas, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Faturamento mensal, né? Isso é um indicador que todos vocês têm, né? Quanto vocês vendem por mês, ou quanto vocês faturam por mês, né? E vocês podem desdobrar esse indicador para tem um acompanhamento mensal. Tá bom, já tenho um acompanhamento mensal. Agora eu quero saber quanto eu faturo por semana. Vocês podem fazer outro indicador, faturamento semanal.
Comece a acompanhar esse indicador também, além do mensal. Tá bom, agora eu quero saber quanto eu faturo diariamente. Você pode fazer também o indicador diário, semanal e mensal, né? Você pode até fazer um indicador, né, por hora, né? Para alguns ramos é até interessante essa questão do horário. Por exemplo, para o mercado, para o supermercado é interessante, né? É claro que você já tem uma noção maior você já tem uma certa noção do movimento. O movimento do meu mercado é maior de manhã e à noite, né? O movimento da minha padaria é maior à tarde, no fim da tarde e tal, de manhã. Então, eu sei que você já tem essa noção do movimento, mas vocês podem quantificar também, né? Saber quantos clientes entram na loja por dia e quanto, na média, cada um gasta na loja, que é o ticket médio, né? Isso é uma medida interessante. Então, vários indicadores podem ser elaborados a partir de indicadores bem básicos, né? Então, se a empresa ainda não tem o hábito, né, de acompanhar indicadores, que comece com mais básicos e depois passe para os indicadores mais específicos. Apenas o que pode ser medido pode ser melhorado, né? Essa frase realmente é uma frase muito importante. Você só pode melhorar se você conseguir comparar com o estado anterior. Então, por exemplo, eu vendo, vamos colocar um número, né? Eu vendo 10 mil por mês e eu quero melhorar. Eu quero melhorar as vendas. Mas você só tem a percepção do quanto você tem que melhorar porque você tem um número, né? Eu gasto 5 mil reais por mês de energia, né? E eu quero diminuir. Eu quero diminuir para 4. Depois para 3 e depois para 2. Então, apenas o que pode ser medido, você pode estabelecer uma determinada meta, né? E aí você pode realmente atuar para melhorar, para tomar ações e para corrigir, para chegar no resultado que você espera, né? Então, apenas o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, com base nos indicadores, você pode ter uma gestão do desempenho da empresa, né? E para fazer essa gestão, existem 5 passos. O primeiro passo é definir os indicadores de desempenho e as suas metas. Para definir os indicadores, primeiro assim, você pega os aspectos mais relevantes da empresa. São esses. Sei lá, as vendas e o custo. Começar com os mais básicos, né? Faturamento e os custos. Esses são os 2 aspectos que eu quero acompanhar da minha empresa. Aí, uma vez definidos esses aspectos, começar a acompanhá-los numericamente, né? Quando está vindo, por exemplo, o faturamento mensal e os custos mensais, né? Ok. Aí, acompanhar mês a mês e ver quanto está o faturamento e os custos. A partir de um determinado período que você faz esse acompanhamento, você pode começar a estabelecer meta. Então, já sei que o meu faturamento mensal gira em torno de 10 mil, 12 mil reais. Eu quero aumentar. Aí você começa a estabelecer uma meta. Eu quero passar de 12 para 14. Eu quero passar de uma média de 10 para uma média de 15, uma média de 20. E aí você consegue estabelecer uma meta, que toda meta também tem um prazo, né? Não pode ser, eu quero chegar no futuro a 15 mil. Não, eu quero chegar em tantos meses, em tantos anos, naquela determinada meta, né? Igual, por exemplo, trazendo para o aspecto pessoal. Todo mundo, né, sempre se pesa, né? Seja na farmácia, alguns têm uma balança dentro de casa e vai lá e se pesa. Alguns querem emagrecer. Então, alguns colocam uma meta. Eu quero emagrecer 3 quilos em um mês. E aí você pode começar a desenvolver um plano de ação para você atingir aquela determinada meta,
eu quero emagrecer 3 quilos em um mês. O que eu tenho que fazer para emagrecer 3 quilos de um mês? Tenho que fazer mais exercício? Tenho que mudar minha dieta? Né? Tenho que comer melhor? Né? Então, determinadas ações são tomadas a partir do indicador. Que no caso pessoal, né? Nesse caso que eu estou falando, é o indicador massa, né? O indicador peso, né? Peso corporal. Então, a partir do peso, você estabelece uma meta e estabelece um plano de ação para você atingir aquela meta em um determinado tempo. Então, esse é o primeiro passo, definir os indicadores e as metas. Segundo, monitorar os resultados, né? Acompanhar mesmo o indicador. Né? Será que eu estou chegando, por exemplo, se a meta for faturamento, vamos dizer que você queira aumentar seu faturamento em 20% dentro de 3 meses. Primeiro mês, apontou um crescimento, né, do mês, vamos dizer, o mês 0 é agora em dezembro. O mês 1, janeiro, mês 2, fevereiro, mês 3, março. Então, de dezembro para janeiro já houve um crescimento. Mas será que esse crescimento está suficiente para o patamar que eu quero alcançar em março? Opa, não está tão legal assim. Eu tenho que fazer mais coisas para que em março eu chegue no meu crescimento de faturamento de 20%. Então, em fevereiro, de janeiro para fevereiro, eu tenho que agir com mais consistência. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer de diferente de janeiro para fevereiro em relação ao que eu fiz de dezembro para janeiro? Né? E assim você vai acompanhando até chegar na sua meta. Quando chegar no fim do prazo, você vai avaliar se você alcançou a meta ou não. Se você não alcançou a meta, o que pode ser modificado, o que pode ser melhorado para que você consiga alcançar aquela meta. Que é o passo 3, né? Que é analisar os resultados. Cheguei na meta? Sim, ótimo. Agora vou estabelecer uma nova meta com base nessa meta que eu consegui alcançar. Não consegui chegar na meta? Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar? Né? Isso é analisar o resultado. Né? Então, o que eu posso fazer para atingir aquela determinada meta? Outro passo muito importante é comunicar os resultados das equipes. Né? Vocês não chegam às metas da sua empresa sozinhos, evidentemente. Né? Então, vocês têm equipes, vocês têm colaboradores que trabalham com vocês e é importante, sim, ter essa transparência de comunicar esses indicadores e como é que está o desempenho da empresa para as equipes. Para quê? Até como forma de motivar, né? De motivar as equipes para que elas possam dar o seu melhor, né, em prol da empresa. E desenvolver as ações necessárias. Né? Ao longo dessa jornada a gente vai fazer um plano de ação, que já vai começar no próximo encontro. Né? A gente vai estabelecer um plano de ação com algumas ações que a gente vai acompanhar ao longo da jornada, além, né, da solução que a gente vai implementar em relação ao problema que a gente vai priorizar. Ficou claro, pessoal, até aqui? Ótimo. Tá tranquilo. Beleza. Identificação. É nesse aqui. Achei que era no outro, próximo encontro. Oi. Oi? Bom, identificação de problemas e causas. Isso, pessoal, é muito importante. A gente costuma confundir muito o que é problema e o que é causa. Né? E é importante separar os dois. O que é o problema? O problema é um resultado diferente do desejado. Vou dar um exemplo de problema. As vendas não estão indo bem na minha empresa. Isso é um problema. Você queria que as vendas fossem maiores na empresa. Então, outro problema. O cliente vem uma vez e não volta. Não costuma voltar. Não consigo fidelizar esse cliente. Isso é um problema. Você queria que esse resultado fosse diferente. Que não fosse dessa maneira. Agora, a causa é o porquê que o problema acontece. Então, o problema é aquilo que você percebe como um problema mesmo. É aquilo que você queria que fosse diferente. E a causa é o que faz com que o problema
com que aquele determinado aspecto seja um problema. Então, é muito importante separar uma coisa da outra. E para isso, existe uma técnica chamada 5 porquês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma técnica muito simples, mas que realmente ajuda bastante para separar problema de causa. Então, esse exemplo aqui. Vamos lá. O problema, né? O que aconteceu? O produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Por quê? Porque o tempo de produção excedeu o tempo estimado. Tá. O tempo de produção excedeu o tempo estimado. Mas por quê? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Mas por que isso aconteceu? Porque a equipe está sobrecarregada. Mas por que a equipe está sobrecarregada? Porque não houve o planejamento detalhado de ações a serem feitas. Isso aqui pode ser infinito. Você também pode fazer outro porquê. Por que não houve o planejamento detalhado dessas ações? Sei lá, você pode identificar mais uma causa. Não houve pessoal, não tem pessoal suficiente. Ou tem que contratar uma pessoa específica. Ou ter que colocar nas atribuições de alguém para fazer esse planejamento. E por aí vai. Né? É ir se perguntando o porquê das coisas até chegar numa causa que você não consiga mais evoluir, você não consiga mais se perguntar por quê. Você achou o X da questão. Né? Essa é a técnica dos 5 porquês. Tem que ser necessariamente 5? Não. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10 porquês. Né? Mas você só para de perguntar por quê quando você acha uma causa raiz mesmo. Que você acha esse eureka, é isso aqui mesmo. É isso aqui que causou aquele problema. Achei o X da questão. Dali você não consegue mais perguntar por quê. Você já enxerga claramente o porquê que o problema aconteceu. É uma técnica simples, mas tem um efeito bem importante. E, por fim, vamos falar do indicador que vamos acompanhar, que eu já gostaria que a gente já começasse a pensar em como levantar os números que compõem esse indicador. Qual é o indicador que a gente vai acompanhar? Esse de produtividade do trabalho. O que é esse indicador? É o faturamento bruto da empresa de vocês, menos os custos variáveis, dividido pelo número de pessoas ocupadas. Então, deixa eu explicar cada parte desse indicador. Primeiro, faturamento bruto. Faturamento bruto nada mais é que o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês. Ou seja, o faturamento total do período. Ou seja, a receita. Né? Quanto você faturou, quanto você ganhou, né, na atividade do seu negócio. Não se consideram receitas extraordinárias com venda de ativos ou aplicações financeiras. Ou seja, se vocês têm determinados investimentos financeiros que contribuem, né, para aumentar a lucratividade da empresa, isso não é considerado. E também não se considera receita extraordinária com venda de ativos. Então, por exemplo, se você vendeu uma determinada máquina, determinado veículo, isso também não é considerado no faturamento bruto. O faturamento bruto é o que você consegue ganhar, né, na atividade do seu negócio. Custos variáveis. Os custos variáveis são aqueles custos que variam com a atividade da empresa. Então, por exemplo, no caso da padaria, né, um dos custos variáveis da padaria é o custo de produção dos pães, né, custo de produção dos bolos, das tortas, etc. Então, são custos variáveis. Né? No caso das clínicas odontológicas, que estão aqui também representadas, os custos variáveis variam de acordo com o número de atendimentos que vocês realizam. Né? Então, esses são os custos variáveis, que variam, né, de acordo com o número de atendimentos, de acordo com o nível da produção, etc.
São diferentes dos custos fixos, que são mais ou menos os mesmos e que não variam com a produção e nem com o número de atendimentos. Custos fixos costumam ser aluguel, né? Para alguns ramos, energia é um custo fixo, para alguns ramos também água é um custo fixo, internet também é um custo fixo, né? Representa o custo fixo na empresa. Não é com esses custos que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com os custos variáveis. E tá. Essa planilha aqui eu vou enviar para vocês. Vou enviar para vocês amanhã. Essa planilha para vocês fazerem o levantamento dos custos. Notem que elas discriminam o total de custos variáveis e discriminam também os custos fixos. É uma planilha interessante para quem ainda não está habituado a trabalhar com planilha, para vocês colocarem os valores de vocês e daqui gerarem bastantes indicadores, né? Para vocês verem onde é que vocês estão gastando mais, né? Quais custos vocês podem diminuir, etc. Eu vou mandar para vocês amanhã. Eu tenho que procurar a planilha. Mas eu vou mandar para vocês. E, por fim, o número de pessoas ocupadas. O número de pessoas ocupadas é quem trabalha, né, os seus colaboradores e vocês mesmos, tá? Os proprietários também. Os proprietários também entram aqui em pessoas ocupadas. Quem não entra nessa parte de pessoas ocupadas? Estagiários, caso vocês possuam. Pessoal terceirizado de manutenção e reparação da empresa. Então, por exemplo, técnico de internet ou determinado diaristas, né, que vão na empresa fazer limpeza, etc. Não contam como pessoas ocupadas. Pessoas em licença remunerada também não contam como pessoas ocupadas. E prestadores de serviço com características de não subordinação. Então, por exemplo, técnicos de internet, técnicos de máquina, pessoas que vão consertar a máquina, eletricistas, né? Enfim, pedreiros, pintores, essas pessoas não contam. Quem vai contar são sócios proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas que estejam de férias, pessoas que estejam de licença até 15 dias, e no caso aqui, profissionais da lei salão parceiro. A gente não tem nenhum salão de beleza representado aqui, então desconsidera essa questão do salão parceiro. Pessoal, é isso, né? Eu consegui cumprir em 1 hora. E aí, para encerrar o encontro, tem um deverzinho de casa para vocês, que é vocês começarem a pensar nos indicadores que a gente vai acompanhar, tá? Elaborar esses indicadores. Para quem não tem indicadores, eu sugiro que comece pelos indicadores financeiros, porque são indicadores que mostram bem como está a empresa, né? Então, indicadores de faturamento, indicadores de custos mensais já são bons indicadores para começar a medir determinados aspectos da empresa. Tudo bem? Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa para a gente encerrar? Ficou claro, né? Ficou? Ótimo. Para mim também está tranquilo. Ótimo, Alessio. Vitor, tranquilo. Michele, tranquilo. Afonso, Anderson. Tá tudo tranquilo. Maravilha. Guilherme, Miguel, Juliana. Pessoal, de boa. Ótimo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida podem me acionar, tá bom? Eu vou mandar o link depois da apresentação, caso vocês queiram rever e para os que não puderam comparecer. Mas fiquei bem satisfeito, veio bastante pessoas hoje. Isso é ótimo. A partir da semana que vem, vou começar a agendar o terceiro encontro, tá? Que
eu pretendo fazer virtual porque é bastante informação para detalhar, vocês vão ver, e aí eu vou apresentar também o Jamboard de vocês, que é um arquivo que vão ter todas as informações da empresa que a gente vai trabalhar ao longo da jornada, tá? E aí eu peço que você já comece a pensar no problema que a gente vai desenvolver a solução, o problema que a gente vai priorizar na empresa de cada um de vocês, tá bom? Peço que vocês já vão pensando aí. Então é isso, gente. Obrigado. Uma boa noite para todo mundo, bom fim de semana e vamos marcando aí o terceiro encontro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, valeu. Valeu.